o outro. Não pode haver preferência dentro de casa. Eu sei que tem filhos que são mais amorosos, tem filhos que se chegam mais, mas a gente não pode demonstrar isso, que pode gerar no coração dessa criança um sentimento de rejeição. Imagina um pai que foi Davi. Falando em pai ausente, imagina um pai que foi Davi. Você imagina a história de Davi? Davi teve 20 e poucos filhos, 22 filhos. Todos eles, a maioria deles, ele tinha umas 4, 5 mulheres. Mas tudo bem. Mas Davi foi um pai ausente. Foi um bom pastor? Foi. Foi um bom legislador? Foi. Foi um poeta? Foi. Foi tocador? Foi. Mas foi um pai ausente. Irmãos, se eu pudesse voltar atrás hoje, se você pudesse voltar como pai, há uns anos atrás, se você perguntasse a mim, irmão Carlos, o que o senhor faria pelos seus filhos? Eu passaria mais tempo com eles. E há irmãos que minha esposa é testemunha, e eles que falam aqui, e você já ouviu dizer, quantas vezes eu sentava com eles e contava a história da Bíblia, e brincava com a história da Bíblia, e dava uma de Golias e dizia que ele era Davi. Quantas vezes nós ficávamos assim no chão brincando, como feito criança, para fazer dentro de uma simbologia. Sabe, eu era o cego de nascença, ele era Jesus, a gente brincava ensinando a Bíblia. Uma coisa eu digo, irmãos, a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ela crescer ela não vai se desviar. Escute bem, imagina um pai ausente, como Davi, quando Absalão, escuta aí, irmão, Absalão, Aminon e Tamar, o irmão tramando matar o outro, e Davi, como pai, não tinha consciência disso, porque foi um pai ausente. O irmão Absalão matou o irmão e foi embora, passou 2 anos longe, e ele não queria ver o filho. A Joabe chama uma das servas, inventa uma história de Davi, que tinha um filho que estava longe, porque matou outro irmão, e ele disse: manda esse filho vir. E ela disse: esse pai é o senhor. E Joabe criou aquela história para sensibilizar Davi sobre seu filho. E o filho volta, fica dentro de casa, mas Davi não queria ver ele. Foi um pai ausente. Você sabe quando foi que Davi quis olhar para Joabe? Sabe quando foi? Quando ele estava pendurado numa árvore, morto. Aí Davi disse: meu filho Absalão. Mas era tarde demais. Eu encontrei um pai há uns dias atrás. Ele chegou para mim e disse: irmão Carlos, escuta bem, irmãos, não é muito fácil, eu sou pai de jovens e eu sei muito bem o que é isso. Irmão Carlos, se eu pudesse voltar atrás, eu queria, naquela hora que eu briguei com meu filho, ele saiu com raiva de mim, subiu numa moto, e 10 minutos depois, aquele meu filho estava morto, atropelado pelo caminhão, que ele tinha batido com a moto no caminhão. Irmão Carlos, como eu queria voltar e não deixar meu filho ir, pedir perdão a ele pela maneira que eu tratei. Irmãos, isso é tão sério na nossa vida, tão sério. É preciso disciplina, com sabedoria, não sem sabedoria. Eu disse que o pai é um leão com coração de cordeiro. O pai é um leão com coração de cordeiro. E que eu acho interessante, meus irmãos, dentro dessas necessidades que o filho tem, a necessidade que o filho tem, porque uma criança, escute bem, existe um processo de crescimento. É onde eu digo, a criança cresce, e às vezes naquela fase de pergunta nós ignoramos, que tem muita, aquela pergunta muito, né? Mãe, pai, o que é aquilo? Irmãos, a gente precisa ter paciência para respondê-las. Existem algumas necessidades na vida da criança, não dá tempo de falar todas elas. Dentro dessa necessidade, necessidade de significado. Tem crianças, escute bem, irmãos, tem pessoas que quando é criança, ela tem uma nota baixa no colégio, você é muito atirado e chamar a atenção e repreender até castigá-lo. Mas quando a criança tem uma nota boa no colégio, você parece que trava de dizer para ela: parabéns, meu filho, pela nota boa que você tirou no colégio. Algumas necessidades da vida da criança que são necessidades de significado. Elogio
seu filho. Eu acho interessante, sabe, irmãos, quando, escuta aí, Jesus, o pai olhou para Jesus e disse: Jesus, estava lá no Monte da Transfiguração. Jesus, em capítulo 3 do livro de Mateus, versículo 17, a Bíblia diz que Jesus, Deus, o Pai, olhou para ele na hora do batismo e disse: você é o meu filho amado em que eu tenho prazer. Sabe o que eu aprendo aí, irmão? Você sabe para onde Jesus ia depois dessa expressão? Você sabe para onde Jesus ia depois dessa palavra? Ele ia enfrentar o diabo. Ele ia ser tentado. Mas o pai olhou para Jesus e disse: olha, você é meu filho amado em que eu tenho prazer. Falando da questão hoje, daquilo que compromete, que pode comprometer o sucesso e a educação dos meus filhos têm que ir para o mundo sabendo, acima de tudo, que tem um pai que encoraja. Ele saiu de casa, Jesus saiu lá para enfrentar o diabo, com certeza que tinha um pai que o amava. É fácil, irmãos. O pai disse: olha, esse é meu filho amado em que eu tenho prazer. Eu sei que Jesus era Deus, mas como foi que Jesus saiu de casa, ou saiu para enfrentar o diabo? Com certeza que o pai o amava. Eu gosto de dizer, irmãos, que o ser humano, todo ser humano é assim. Ele necessita de 12 toques significativos e 5 abraços por dia. Você não sabia disso? Tanto o casal como os filhos. Eu sei que às vezes é muito a família que eu fui criado, a família que você foi criado, não adotava muito isso. Existem famílias muito secas, muito vazias. Existem pais, existem mães que não tocam os filhos, não abraçam os filhos, sabe, irmãos? Não beijam os filhos. E às vezes nós projetamos isso para os nossos filhos, porque a sociedade, a família, como agente socializador, a gente projeta muito isso. E eu gosto de dizer aos meus filhos: meu filho, se você não tem um pai que vocês desejavam, vocês vão ter a oportunidade de ser o pai que não tiveram. É aí que numa reunião como essa, se você talvez venha de uma família vazia de toques significativos, você nunca vê, meu pai nunca me beijou, minha mãe nunca me elogiou, minha mãe nunca me botou no braço, meu pai nunca saiu comigo, meu pai nunca dialogou comigo. Isso, irmãos, não é justificativa para eu tratar meus filhos do mesmo jeito. Irmãos, é tão sério isso, que é uma cadeia de maldição, e eu chamo que essas são maldições psicológicas, não são maldições hereditárias, são maldições que nós passamos. Se meu pai, eu tenho certeza, irmão, como Isaías, eu tenho certeza, irmãos, como eu, que o pai que eu tive, eu não sou o pai que eu tive, eu sou um pai melhor, e meus filhos serão um pai melhor para os filhos dele, e nós estamos quebrando essas maldições. Se você não é uma mãe, talvez a sua mãe foi carrasca com você, talvez a sua mãe foi ruim com você, dura, porém, não seja uma mãe dura para sua filha. Irmãos, existe uma palavrinha chamada relacionamento antes de regras. Irmãos, isso é tão sério. Relacionamento antes de regras. Regras sem relacionamento equivale à rebeldia. Muitas vezes precisamos abandonar as regras e começar a construir um relacionamento. No exercício da paternidade deve ser sempre alicerçado no exercício da amizade. O relacionamento afetivo entre pais e filhos, meus irmãos, é de extrema importância na formação da personalidade da criança. Vocês vão entendendo o que eu estou dizendo? Olha, irmão, escuta. Eu dei uma surra no meu filho. Se eu dei uma surra no seu filho, dei. Mas antes da surra, faz quanto tempo que você não dá um abraço e um beijo no seu filho? Ai, isso não é coisa de negócio de homem, não, irmão. Tem um irmão que dizia: irmão, eu dou no meu filho cipó de boi. Faz quanto tempo que o senhor dá um abraço para o seu filho? Irmão, lá em casa não existe isso, não. Eu acho que se você nunca elogiou seu filho, se você não abraçou seu filho, você não é digno de discipliná-lo. Aconteceu na minha casa um dia, irmãzinha. Eu sei que a autoridade, estamos numa crise de autoridade dentro de casa. Crise. Existem adolescentes mandando em pai e mãe. Existem crianças que têm mais moral dentro de casa, grita
meus filhos brincassem comigo dando tapa no meu rosto. Nunca permiti isso. Porque às vezes tem muitas crianças batendo no rosto da mãe, e quando ficar grande, vai bater dobrado. E eu me lembro, eu já contei, não sei se eu contei aqui, que um dia eu sei que o netinho tinha seus 11 anos, 12 anos. Escuta, irmãos. E eu disse, nós vamos sair, o amigo meu me chamou para abençoar lá, olha para o apartamento dele que ele tinha ganhado. E o netinho chegou e disse, pai, eu não vou. Os filhos, você vai todo mundo. Eu disse, eu não vou, você vai. E ele foi, entrou no carro, bateu a porta, quase quebrava a porta e ficava no carro. Eu disse, desça do carro, abra a porta do carro e fecha a porta do carro com educação. Ele foi lá e fechou. Chegou lá na festa, eu disse, você não vou comer. Ele disse, você vai comer. Eu não vou comer. Você vai comer. Ele disse, eu não vou comer. E tinha muita gente. E eu não ia bater no meu filho na frente das pessoas. E eu disse, cheguei em casa, a gente vai conversar. Ele disse, a gente vai mesmo conversar. E nessas horas a gente, como o pai vai, né, mas no fogo, de chão. Cheguei em casa e disse, Neto, buscar o cinturão. Vou buscar o cinturão. Um do bombeiro, lá grosso. Aí ele chegou, tá aí o cinturão, pai. Eu disse, agora, antes de apanhar, você tem alguma coisa para dizer? Muita coisa. Então diga aí que eu não vou ouvir. Só é para ir. Sabe quanto tempo, pai, que o senhor não sai comigo? Há um bocado de tempo. Pai, naquele dia o senhor, eu estava no sofá sentado, o senhor mandou se levantar com a maior ignorância do mundo. E o senhor nem percebeu que eu fiquei triste. O senhor lembra? Pai, o senhor já lembrou que nunca mais o senhor orou comigo, nunca mais o senhor leu a Bíblia para mim, nunca mais o senhor me abraçou, nunca mais. Não, irmão, olha, as queixas foi tanto que estava chorando fui eu, quem precisava apanhar era eu. Daí em diante estava chorando eu e ele, irmãos. Nós dois estávamos chorando. Ficamos em pé. E aí, aonde precisa o pai ter humildade para dizer para o filho, filho, me perdoa. Naquele momento nós se abraçamos juntos e choramos juntos e oramos juntos. E para mim, irmãos, foi uma lição muito grande. Eu sei, irmãos, que hoje dentro de casa tem sido formado muitas barreiras. Não é fácil. Por isso que eu digo o seguinte, irmãos, que o relacionamento antes de regra é importante. Vou explicar isso mais detalhado. Eu preciso ser amigo do meu filho antes de ser pai dele. Isso não é muito fácil, principalmente quando ele ficava, quando eu tirei uma foto, viajei com ele esse fim de ano, no começo do ano, eu tirei uma foto com ele, sabe assim, ó. Meus braços pareciam no meio, parecia que eu era o filho deles. E quando eles estão grandes, eu gosto de dizer, irmãos, aí o negócio pesa. Porque no dia que você der um murro no seu filho, e seu filho der um murro em você, não tem lugar para os dois. Só tem lugar para um agora. E uma das coisas que tem comprometido hoje a educação dos nossos filhos se chama, irmãos, relacionamento antes de regras, ou regras na frente de relacionamentos. Os irmãos entenderam? Diga amém. Deixa eu explorar essa área sobre afeto e contato corporal. Meus irmãos, é preciso quebrar barreiras. Não é muito fácil hoje você beijar, você tocar. A gente sabe que a criança, ela é alimentada, ela precisa ser alimentada afetivamente para depois ter afeto. Você sabia, meus irmãos, que quando a gente não recebe afeto, a gente também não tem afeto? Porque nutre a alma a nossa alma dos nossos filhos precisa ser nutrida com carinho. Nutrida. Você não sabe o que é ser nutrido. A alma humana, as emoções, as nossas emoções, irmãos, são algo tão sério na nossa vida. Porque em parte, a minha casa precisa ser um santuário emocional. Vou conversar uma coisa com os irmãos aqui.
Toda vez que me preparo para dar palestra, posso casar. Você não imagina a guerra que eu enfrento na minha casa, mas eu já sei que é. Irmãos, diante de Deus, minha esposa testemunha. Meus filhos dizem, pai, você não vê, vai. Começa uma guerra, irmãos, não sei nem onde é que vem. O tiroteio é grande, porque eu sei que o diabo não está satisfeito em ver você ouvindo o que você está ouvindo nessa noite. E tem uma coisa, irmãos, nossos filhos precisam estar nutridos emocionalmente de atitudes afetivas. Precisamos, eu disse muito na reunião, disse de televisão, ele trouxe pessoas de longe para perto e de perto para longe. Por quê, meu caro? Veja bem, a televisão ele tem separado as pessoas, o computador tem separado as pessoas. Aqui diga que filhos, pais ausentes, filhos online. A família é um agente socializador. É preciso conversar. Outra coisa que eu acho interessante, para que não seja comprometida a educação dos nossos filhos, o que deve ser evitado? Primeiro, irmãos, não dê brinquedo para sua criança, armas. Nós tantos irmãos que dão revolta aos filhos, sabe, irmãos? A gente precisa vigiar os nossos filhos até daquilo que eles estão assistindo. Eu sei que o exemplo sempre aos nossos filhos, aquele homem disse, ficar em casa com meu filho. Chegou os pais, meu filho, você me deu, eu quero sorvete, eu tomo sorvete. Eu quero pipoca, eu tomo pipoca. Eu quero no shopping, eu quero tomo shopping. Irmãozinho, o menino ficou feliz. À noite, o menino chegou e disse, pai, vamos orar comigo? E o pai se ajoelhou para orar. E quando o pai se ajoelhou para orar, o menino disse, oh Deus, eu queria, Senhor, me faz igual ao meu pai. Me faz igual ao meu pai, Senhor. Eu quero ser igualzinho ao meu pai. Aí o pai pegou o menino, deitou na cama, foi lá para o quintal, olhou para o céu e disse, Deus, não escuta a oração do meu filho não, Senhor. Não escuta a oração do meu filho não, Senhor. Porque o pai não era igual. O pai não era um exemplo. Irmãos, eu acredito que hoje a gente precisa ser exemplo para os nossos filhos, e não é fácil isso. Não é fácil. Às vezes, ser pai é ser modelo. Se eu perguntasse nessa noite aqui, quantas vezes nessa semana seu filho lhe viu de joelho orando? Se eu perguntasse essa semana, quantas vezes o seu filho lhe viu, você mãe, orando? Talvez o seu filho lhe viu assistindo televisão. Talvez o seu filho lhe viu na internet. Talvez o seu filho lhe viu falando do irmão Carlos. Talvez. Por quê? Talvez não ouvi por quê? Fale bem, mas. Pode ir mal. Quantas vezes o seu filho, irmãos, às vezes na mesa, a gente se reúne ali e os filhos prestam tanta atenção no que a gente fala. Você lembra daquele, eu gosto de dizer que aquilo que eu sou realmente, é aquilo que eu sou, irmão Yus, quando eu passo da minha porta para dentro. Aquilo que eu sou, da porta para fora, irmãos. Você lembra aquela história da irmã? Da irmã que queria morar na igreja? Quero morar na igreja. Mas eu disse, não pode morar aqui não, irmão. Não, eu quero morar na igreja. Por que você quer morar na igreja? Meu marido na igreja é uma bênção. E eu quero ficar com ele aqui. Aqui ele é um anjo. Lá em casa ele é um demônio. A irmã queria morar na igreja. Da mesma forma, irmãos. O pastor deu uma palestra, o pastor estava dando uma palestra assim, como eu estou aqui. Para os filhos, as filhas. Eu disse, quantos filhos de pastor tem aqui? Aí levantou isso. 10 bolsas. 10 bolsas. Aí o pastor perguntou, quantos de vocês, moças, queriam um marido como o pai de vocês? Aí teve uma que disse, levantou a mão assim, disse que não queria não. Aí ele olhou assim, se espantou, sabe quem era? A filha dele.
Será, irmãos, que sua filha queria um marido como você é para sua esposa? Ontem eu vi uma coisa que me deixou muito feliz, apesar de não ser um bom marido. Eu mesmo não me considero. Balança não faz assim, não, minha filha. Não vai ficar assim. Vai ficar assim. Eu nem costumo fazer assim. Mas eu vi uma coisa que me deixou muito feliz. Minha filha chegou para mim e disse: meu pai, quem vai fazer o meu casamento é o Senhor. Eu fiquei feliz com isso, sabe? Fiquei calado no meu coração, mas eu fiquei feliz com isso. Ela disse: meu pai, quem vai fazer o meu casamento é o Senhor. Não, não, pastor, não, é o Senhor. E se Deus quiser, irmão, se Ele permitir, eu faço o casamento da minha filha. Porque, meus queridos irmãos, a gente precisa pedir a Deus. Não é muito fácil que nós possamos ser modelo, que nós possamos ter tempo com os nossos filhos para ensinar ele no caminho que ele deve andar. Há quem diga que o pastor James Kempis, ele diz que para que o processo de educação na vida dos nossos filhos não seja comprometido, principalmente adolescentes, nós precisamos passar por 2 horas por semana com cada um. 2 horas por semana com cada um. É mole? Para que o processo de educação não seja comprometido. A história do menino na televisão, todo mundo conhece, mas eu vou contar. Irmãos, escuta o que eu vou dizer. A família é um agente socializador, tanto no aspecto moral, social como espiritual. Escuta aí. Mas o processo de educação dos filhos, quem acha que é a mãe que tem que educar o filho, está errado. Está errado, irmão. A mãe, ela é cooperadora, mas a educação Deus entregou ao pai. Veja no Deuteronômio, se não foi? Deuteronômio 6:6, ele diz: olha, o pai falará quando ele acordar, falará quando ele estiver andando, falará quando ele estiver assentado, falará quando ele estiver. É o pai que vai controlar. A Bíblia diz, irmãos, ensina a criança. É verdade que a mãe tem a sua parcela. No entanto, o pai tem uma parcela maior. Escuta aí, irmão. A Bíblia diz assim: qual homem que edificou a casa sobre a rocha? O homem. Bem-aventurado o varão. Está aqui em Salmo 128. Bem-aventurado o homem. Então, uma responsabilidade muito grande do pai sendo modelo. Outra coisa interessante: treinamento espiritual. O lar é um espinho dorsal da sociedade. Minha casa é um santuário emocional. Os lares que estão hoje, irmãos, estáveis, estão sendo construídos sob a orientação contida na Bíblia. Porém, olha, irmãos, conta a sua experiência aos seus filhos. Converse com os seus filhos. Sabe que você já falou sobre seu filho? Sobre crack? Quando fala de crack, não é Neymar, não. Crack mesmo. Drogas. Será que você falou sobre seu filho sobre AIDS? Será que você falou sobre seu filho sobre homossexualismo? Será que você já falou com seu filho sobre a crise que a sociedade enfrenta, principalmente sobre sexo? E qual a idade, meu caro? Essa idade, eu pelo menos quando meus filhos começaram a crescer, 8 anos, eles começaram a fazer perguntas. Eu sentei os 3 assim, Juninho, Carlinhos, Netinho, e disse: hoje a gente vai falar sobre sexo aqui. Aí ele disse: eu quero saber o quê, pai? Ele sabia, né? Mas assim, a gente foi falar sobre o negócio de cegonha. Isso é mentira, irmãos. Tem hora que a gente tem que esclarecer os nossos filhos dentro da idade apropriada. Realmente algumas verdades que precisam ser ditas para que a gente possa esclarecê-lo conforme a Bíblia. Pais, existe uma coisa muito interessante chamada enriquecimento conjugal. É quando os casamentos são bons e progressivos, influenciam positivamente na vida dos filhos. Então que nós possamos nessa noite, em nome de Jesus, sonhar com os nossos filhos. Irmão, se você ganhar o mundo inteiro e perder seus filhos, você não ganhou ninguém. E eu vou dizer uma coisa muito séria. Escuta aí, irmãos.
Amanhã meus filhos podem até se desviar. Eu não sei, peço a Deus que nunca. Porque chega um momento que você se esforça, se esmera ao máximo para ensiná-lo no caminho que ele deve andar. Mas se um dia ele decidir a fazer a coisa errada, você vai fazer como o pai do filho pródigo. Se é uma coisa que o coração do pai não pode ter remorso, porque você fez o seu papel. Papel do pai que nutre, papel do pai que coloca pão na mesa, papel do pai que ensina, papel do pai que concilia, papel do pai que beija, papel do pai que declara o seu amor para o seu filho. Faz a tua parte e deixa Deus trabalhar na vida dos seus filhos. Amém, meus irmãos? Deixa Deus trabalhar na vida dos seus filhos. Porque sendo assim, irmãos, será uma bênção a tua casa, será uma bênção a seus filhos. E a Bíblia diz, irmãos, que os meus filhos serão como árvores ao redor da minha mesa, né, irmãos? Então esperamos que os nossos filhos sejam árvores alicerçadas na casa do Senhor, para que amanhã nós possamos estar felizes por ter os nossos filhos na casa de Deus. Eu tenho uma batalha grande que eu tenho enfrentado. Grande. Porque é grande, não são grandes, mas sabe por quê, irmãos? Porque a geração é mal. E a gente precisa, eu digo que meus filhos às vezes acham que eu trato como criança. Mas porque são nossos filhos. E deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Se eu perguntar agora, onde é que está seu filho? Irmão, onde é que está sua filha? Irmão, não sei. Está errado, irmão. Existem algumas coisas chamadas regras. É preciso estabelecer regras dentro de casa. Não existe, irmão, educação sem regras. E dentro da educação, eu gosto de dizer que há 3 palavras muito interessantes dentro da educação que a gente precisa entender para que a gente possa abençoá-los. Primeiro, nós temos que educá-los com exemplo. Dentro desse exemplo, a gente não pode usar a disciplina. Porém, escute bem, criança é como barro. Existe um momento que você precisa disciplinar, mas chega um momento que não dá mais para disciplinar. Há quem diga que uma pessoa tem, parece que é 5.000 horas para criar um filho. Você não está enganando, é 5.000 horas, que dá até 15 anos. Até 15 anos. Você até 15 anos é o período que você tem para criar um filho. Depois daí, não tem como mudar mais. Por isso que há quem diga que os nossos filhos são um quadro em branco. Você vai pintá-los. Personalidade vem de berço. Caráter não. Caráter você cobra nos seus filhos. E eu peço a Deus que quando eu morrer, a herança que Deus possa deixar para os meus filhos é o meu caráter. Porque o que pobre deixa para os filhos é caráter. Meu pai, a quem digo sim, meu pai foi um homem de bem. Já pensou, irmão? Meu pai foi uma bênção, me ensinou. Essa semana eu coloquei um hino para alguém ouvir, um comandante, um coronel, e ele chorou feito menino. Chorou feito menino, irmãos. Porque o hino falava de pai. Ele disse: meu pai sempre me desejou mal. Meu pai me levava para o mercado central e dizia: você vai roubar.